Olá, irmãos, novamente aqui, né? Já não sou novato aqui, né? Então dispense aquelas palavras, mas eu continuo, embora não falando, continuo sentindo muito feliz de estar com vocês, de revê-los, de estar junto, de conversar com vocês. Isso me faz muito bem, né? E desta vez a Clélia veio novamente, né? Ela tirou férias a última vez, mas agora voltou. Eu ia perguntar a vocês do que falamos a última vez, né? Mas achei que ia ser injusto, porque eu fui lá olhar o que eu falei, né? Mas acho que vocês esperam, né, que vocês, eu falando alguma coisa que vocês se lembrem. Nós falamos um pouco sobre, lá no capítulo 15 de João, sobre relacionamento, né? E lá Jesus chama os seus discípulos de amigos, tal, e lá a certa altura ele fala que eles se amarem, né, como ele os amou. Então amai uns aos outros como eu os amei. Então essa é uma aliança que Deus está explicando para nós. Quando nós amamos alguém como Cristo nos amou, nós estamos fazendo aliança com Deus, né? E quando nós, lá ele falou entre pessoas que o conheciam, né? Então uma reciprocidade. Um ama o outro e esse outro ama esse um como Cristo amou. E isso é uma aliança em Deus, né? Então a referência de aliança é Jesus. E amar como o outro, aliás, amar como Jesus, amar o outro como Jesus amou, é ter Jesus nessa referência, né? Então, quando nós falamos de relacionamentos familiares, por exemplo, marido, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja, né? Muita gente quer amar a esposa na medida que ela é obediente, que ela é sujeita, né? Mas não é essa receita, é amar como Cristo amou. Então, na hora de amar alguém, nós não temos que olhar para esse alguém, ver se ele merece ou não o nosso amor. Temos que olhar para Cristo, que nos amou com um amor que nós não merecemos, né? E quando nós tratamos o outro assim, nós vamos crescendo nessa aliança, nesse relacionamento com Deus. Me lembro também, acho que um exemplo que devo ter contado aqui, porque faz parte da minha maneira de explicar isso, né? Se eu tenho 12 reuniões programadas para ir no ano, e quando chega lá, uma por mês, chega lá em outubro, eu olho a minha agenda, eu fui em todas as reuniões. Então, até setembro, eu fui em 9 reuniões. Aí eu olho os outros, né? Um já faltou 3, outro faltou 4, outro faltou 5 e tal. Então, se eu faltar as reuniões que restam no ano, eu ainda vou ficar com o melhor, com o mais presente delas, né? Então, ninguém vai falar nada comigo, porque ninguém vai superar tanta presença em reunião. Isso eu olhando para os outros. Mas quando eu olho para Jesus, a pergunta que eu faço é o seguinte, né? Jesus veio nas reuniões que eu já estive, ele vai faltar nas outras reuniões? Não, né? Então, se eu quero fazer como Jesus fez, eu devo então vir às outras reuniões. Não por causa dos outros, mas por causa de Cristo. Ele é a referência para o meu procedimento, para o meu amor. Então, esse é João 15. Outra passagem que nós lemos também foi lá Mateus 5, quando fala que nós devemos amar os inimigos, né? Tratar bem aquelas pessoas que não nos tratam bem, e falamos de relacionamentos difíceis, né? Não sei se vocês lembram, parece que vocês lembravam de alguns relacionamentos difíceis, né? Aquele que tem uma irmã em casa, que assim, aquele que tem uma mãe nervosa, né? Aquele que tem um pai muito exigente, aquele que tem um chefe que pega no pé, né? Pessoas relativamente difíceis de convivência, né? Ou vocês não têm ninguém assim na vida? Né? Pois bem, nós acabamos evitando, fugindo dessas pessoas e achamos que elas é que são o problema na minha vida. O problema no serviço é o chefe, né? Em casa é o parente, aquele familiar lá que não dá certo.
Mas tem o outro lado da história, né? Nós pecamos porque somos pecadores, né? Então, um pé de fruta, lá vai dar fruto daquela natureza. Você não vai achar banana num pé de laranja, né? Nós, como pecadores, produzimos pecado. E as pessoas que nos irritam normalmente são pessoas que são especialistas em tocar no nosso ponto fraco, aonde nós temos aquele pecado tentando acomodá-lo, esconder debaixo de um band-aid lá, né? Mas aí vem o doutor, o médico, e vai nos dizer que nós temos aquele problema e aquilo nos irrita. Então, pensando que a gente vai no médico, né? E o médico olha para nós e detecta qual mal que nós temos. Eu acho que devo ter contado aqui da minha bezetacil que eu tomei em 1979. Né? Eu cheguei no consultório do médico, ele olhou para mim, pensou, tal, assim, olhou com uma cara de piedade para mim, falou: Pedro, a sua garganta está como essa folha de sulfite aqui, branquinha. Eu lamento muito, mas não tem outro jeito, você vai ter que tomar uma bezetacil. Eu nem sabia o que era bezetacil. Tudo bem, né? Aí fui na farmácia, fui preparando meu ombro e tal, fiz o teste lá, para falar, acho que é melhor, não vai dar aplicar no ombro não, né? Resumindo, né? Sarou a garganta e deixei minha perna lá na farmácia. Mas em nenhum momento fui brigar com o médico que detectou aquele mal em mim, né? Pelo contrário, agradeci a ele. Mas quando nós encontramos esses outros médicos que detectam o mal nosso e tocam naquela ferida, né? Então, eu me acho o cara mais pontual lá do serviço, né? Mas tem um dia que eu não estou conseguindo chegar no horário, né? Mas ninguém viu, tal, porque afinal de contas, ainda chegando atrasado, eu cheguei mais cedo que os outros. Mas teve aquela pessoa que me viu chegar atrasado, né? E ela vai dizer: olha, você chegou atrasado. Tocou naquela ferida que se ele não visse, não falasse, ninguém ia saber que eu cheguei atrasado um dia. E assim, né? E a gente fica irritado, quer partir para cima, o problema é o outro. Não, o problema somos nós. Ele é o médico que está mostrando para nós onde que está o nosso problema. E como tal, eu não vou bater no médico, não vou brigar com o médico, eu também não devo brigar com as pessoas. Não tem sentido ela mudar, mas tem sentido eu mudar, para não dar mais argumentos para ela ficar falando comigo desse jeito. Então isso, quando nós olhamos que essas pessoas podem nos fazer bem, né, isso muda a nossa vida. A história de José do Egito, né, os irmãos aprontaram tudo com ele, né? Prenderam, venderam como escravo, eles sofreram no Egito e tudo mais e tal, e depois que o pai Jacó morreu, eles ficaram com medo que José fosse vingar com eles, né? E eles foram contar uma história para José: olha, o papai antes de morrer pediu para você cuidar de nós, tal, não fazer nenhum mal com a gente, né? E José fala assim: mas não se preocupe, né? Não foram vocês que me mandaram para cá, mas Deus me enviou antes, né? Então nós olhamos nossa história para o outro lado, os nossos algozes, aquele que nos torturam, são instrumentos de Deus para cumprir o seu plano dele em nós, né? Se não fossem os irmãos de José terem vendido ele como escravo, ele não se tornaria o governador do Egito. Só isso, né? Então, louvado seja Deus pelas pessoas que tocam nas nossas feridas, nos nossos pontos fracos. É a nossa chance de sermos melhor. As nossas ações dizem aquilo que nós queremos ser, que nós pretendemos ser, mas as nossas reações mostram quem realmente nós somos, né? Então a maneira que nós reagimos, perdendo paciência, assim, aquilo é que nós somos, né? E essa pessoa então tem a capacidade, tem o dom de revelar quem realmente nós somos. Reagimos de maneira não pensada. Amém? Amém. Deu para lembrar um pouquinho aí, né, do que nós conversamos? E hoje vamos continuar falando de relacionamento. Tenho falado muito desse assunto, que em julho eu vou dar um curso sobre relacionamento lá em Sorocaba. E hoje vai rever outro tipo de pessoas. Então, João 15 nos fala de pessoas entre irmãos, né? É a mutualidade, amai-vos uns aos outros.
Mateus 5 fala para eu amar o outro, né? E uma coisa interessante, quando você fala de amor, nós não devemos ter, Jesus não ensina, a Bíblia não ensina, nós temos expectativa de ser amado por alguém. Nós temos, só nos ensina nós amarmos. Então a gente vive se queixando, às vezes, né, como aquele personagem lá, né, da nuvenzinha em cima dele, ninguém me quer, ninguém me ama, né? Mas isso não é problema seu. Nós temos que amar. Ser amado é uma outra coisa, né? Amor só temos expectativa de receber de Deus, né? Mas nós devemos dar amor, nós devemos amar, porque nós esperamos ser amados, nós podemos ser frustrados também. Relacionamento com pessoas agora que nós julgamos desprezíveis. Então, o inimigo nosso, aquela pessoa que toca, nos pega no pé, é alguém desprezível? Não é, não. A gente tem a maior atenção com ele, está sempre cuidando, né? Se ele está no lado da calçada, eu vou passar do outro lado da calçada. Nós não somos diferentes com ele. Mas em Mateus 25 vai falar de uma classe de pessoas que elas passam por nós desapercebidamente. Elas são quase que descartáveis, pessoas que não fariam falta no mundo. Mateus 25, o texto é bem conhecido, vocês já leram com certeza, mais de uma vez. Uma das estratégias de Jesus de ensinar é ele tentar antecipar o futuro para hoje, né? Fazer de hoje aquele dia final, você se ver hoje no dia final. Então, muitas vezes ele mostra dessa forma os ensinamentos dele. E aqui é uma dessas vezes. Então, Mateus 25, 31 até o 46. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiros e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste-me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade eu vos afirmo que sempre que eu fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiros não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando enfermo e preso não me fostes ver. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo e preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste fazer. E irão isso para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Ok. Refletindo um pouco sobre essa parábola aqui que Jesus coloca, nós vamos ter dois grupos de pessoas, né? Que Jesus já distingue, né, os da direita como as ovelhas e os da esquerda como os cabritos. E aí as ovelhas, ele
convida para entrar no reino, eles ficam assim, surpresos, né? E Jesus explica, né, que em situações que ele estava difíceis, situações que ele passou por dificuldade, essas pessoas, ovelhas, os atendeu. E eles ainda sem entender, mas quando aconteceu isso? Então ele vai falar que cada vez que atendeu uma das pessoas, ele é que foi atendido no lugar delas. Então, vamos preparar por que a surpresa desse grupo de ovelhas. Então, podemos depreender pelo texto que eles conheciam esses desprezíveis aqui. Eles conheciam o doente, o enfermo, né, o preso, conheciam o que estava com fome, sede, o que passava frio. Eles conheciam as pessoas e atendiam essas pessoas. Mas até parece que eles não conheciam a Cristo, né? Porque atenderam tanta gente nessa situação e nunca viram o Cristo ali, nu, com sede, preso, doente, né? Nunca viram aquela face ali. Mas sem conhecer a Cristo, eles atenderam Cristo. Eles atenderam os desprezados, pessoas que são assim descartáveis, né? Então, um mendigo que mora na rua, se ele desaparecer da noite para o dia, não vai fazer falta, parece, né? É uma pessoa que está presa, não sei aqui quem já assiste de vez em quando, está tendo, né? Uma coisa que ele não se conforma é com a conversão de bandido, né? Nunca se conforma com isso. Para ele é um escândalo dos escândalos ver uma pessoa se converter nesse sentido. Mas se morreu bandido, como diz ele, antes ele do que eu, né? São pessoas que são descartáveis, não faz sentido na sociedade. Então esse grupo de ovelhas atendia exatamente as pessoas, conhecia essas pessoas, e eles foram beneficiados mesmo não conhecendo Cristo. Eles agiram como Cristo, atenderam a Cristo e foram beneficiados para entrar no reino. Agora, um outro grupo de pessoas, que ele chama aqui de cabritos, que estão à esquerda dele, a mesma situação, né? Então, haviam as mesmas pessoas e eles não atenderam. Agora, a surpresa que esse outro grupo de cabritos parece ter é o seguinte: nós conhecemos a Cristo, sabemos quem é você, e nunca te vimos nessa situação, né? Sabe aquelas pessoas lá esse filme do Velho Oeste, os procurados, né? Então tinha um caçador de cabeça, e ele pegava a foto de um procurado e ia atrás da recompensa, né? Então ele ia conferindo até achar aquela cara e prendia ou matava aquela pessoa que estava procurando. Então imagine esse grupo aqui chamado de cabritos, né? Eles passavam, olhavam, né? Esse barbudo aí não é Jesus caído da calçada, não. Não já se viu Jesus, sua dignidade, deitado numa calçada, né? Jesus ficar doente? Não. Imagina que Jesus ficar doente no hospital, né? Ou seja, embora estivesse olhando sempre as pessoas, nunca viram o rosto de Jesus nelas. Eles conheciam Jesus, mas nunca conheciam os pobres, não conheciam as pessoas desvalidas, né? E desprezaram as pessoas, porque não era Jesus. Porque se fosse Jesus, se nós tivéssemos vivido na calçada, tivéssemos com sede, com fome, com frio, preso, doente, nós iríamos, lógico, te estender, mas nunca soubemos que se estivesse lá. Agora, por quê que sabendo que Jesus estivesse numa situação, eles iam atender? Para não passar por essa situação que estava passando agora, de perder o reino e de ir para o castigo eterno. Então, como evitar o castigo eterno? Eles pensavam, né? Eu tenho que atender Jesus. Então estavam pensando não atender aquela pessoa, mas estavam pensando em livrar sua própria pele, né? Livrar-se do castigo eterno. Porque se eu desprezar Jesus é problema. Eu desprezar um mendigo, desprezar um doente e tal, não tem problema nenhum. Agora, desprezar Jesus é coisa séria. Então, era um grupo de pessoas que conheciam Jesus,
sabiam qual era a fotografia dele, mas não conheciam os desprezados. Tem pessoas que conhecem a pobreza, assim, nos seus estudos, são doutores em pobrologia, né? Sabe todas as estatísticas, sabe tudo sobre pobre, mas não conhece um pobre, né? Mas conhece tudo sobre eles. Aqui é mais ou menos isso. As pessoas sabiam que tinha gente em situação, mas não conheciam. Então, qual a melhor maneira de nós sermos conhecidos de Jesus? Lembrando que lá atrás, Mateus 7, fala de um pessoal que é o seguinte, né, que estão contando que entrar no reino, Deus fala assim, não vos conheço. Então, quando é que nós somos conhecidos de Deus? Para dizer que Deus nos conhece. Quando as pessoas são desprezadas, nos conhece. Então, quando aquele que tem fome, sede, passa frio, está encarcerado, está doente, quando essas pessoas nos conhecem, é Jesus nos conhecendo. Agora, quando as pessoas nunca nos viram, Jesus também nunca nos viu. Ainda que possamos fazer o melhor discurso sobre eles. Mas, aqui, essas pessoas são citadas aqui, logicamente não são assim não só somente essas pessoas. Não é que Jesus quis dizer que não é bem o doente, que não é bem o mendigo e tal, né? Jesus falou exatamente isso. Mas podemos aprender que Jesus falou mais do que isso, porque as pessoas são pessoas desprezíveis. Então, Jesus está ensinando aqui a nós não desprezarmos ninguém. E a gente, às vezes, não precisa ir tão longe para ter pessoas que nós desprezamos no nosso coração. Não precisa ser um mendigo, alguém está passando fome, sede, está sem roupa, está passando frio, que está preso lá numa penitenciária ou que está no hospital. Às vezes nós elegemos pessoas no coração e nós desprezamos essas pessoas. Elas não significam nada para nós. Estão próximas de nós, mas são descartáveis. Se elas faltarem amanhã, não vão fazer diferença na nossa vida. E qual o risco que nós temos pessoas que são desprezíveis aos nossos olhos? É que se nós desprezamos, nós nos tornamos desprezíveis para Deus. Então, talvez a gente não seja cobrado realmente. Nossa rua não tem nenhum mendigo, não tem nenhum morador de rua, não tem ninguém doente a esse ponto, ou quando teve, a gente até atendeu, tal, mas às vezes nós deixamos pessoas na geladeira. Pessoas são próximas a nós que ficam na geladeira, né? Já ouviram frases assim? Para mim é como você não existisse, né? Pessoas estão assim na geladeira para nós. E quando nós desprezamos, nós nos tornamos desprezíveis para Deus. Nós não assassinamos, às vezes, pessoas fisicamente, mas nós assassinamos pessoas no nosso coração. Elas deixam de existir para nós, né? Me causou tanto mal, não quero mais saber disso, né? Isso também é uma maneira de causar esse assassinato. Então, pessoas desprezíveis, né? Isso é muito perigoso, nós temos próximos de nós pessoas assim, né? Eu já vi casos, né, de casais em que um está orando para Deus levar o outro, né? Pode ser engraçado, mas talvez muitos de vocês já tenham ouvido um caso assim, né? Você imagina isso? Recentemente tombou um ônibus aqui no sul aqui, e morreram 50 pessoas. Vocês ouviram essa notícia? Parece-me que foi 50 pessoas que eram espíritas que iam para um encontro espírita, né? E eu vi recentemente uma pessoa o seguinte, né? Uma pessoa considerável, né? Isso foi castigo de Deus, porque estava orando contra a obra do demônio no país, né?
Mas naquelas 50 pessoas que morreram, gente, tinha crianças. Né? Deus está feliz realizando esse tipo de justiça hoje? Muito bem. E pessoas, às vezes, que pensam assim, pensam também que aquele colega de trabalho que é espírita está atrapalhando a vida dele. Né? E seria bom que acontecesse isso com ela. Aquele vizinho que faz seus trabalhos, mas tal, é um estorvo na vida, que bom também se acontecesse isso com ele. Né? Mas nós não podemos, não é assim que Deus nos ensina nós olharmos para as pessoas. Ninguém pode ser desprezado aos nossos olhos. Porque o valor que essa pessoa, nós podemos dar a essa pessoa, é o valor, é transmitir o valor de Deus para ela. É transmitir o amor de Deus para ela quando não desprezamos. Então, não podemos seguir a filosofia do Atena, né? Não podemos seguir a filosofia dos irmãos que acharam que o ônibus caiu no ribanceiro lá porque era tudo espírita, né? E Deus está agindo contra a obra do mal nesse mundo, não é desse jeito que Deus nos ensina no Novo Testamento. E por fim, então, nós examinarmos mesmo nossa vida, né? As pessoas que nós furtamos, roubamos, negamos relacionamento, pessoas que nós desprezamos, talvez por causa dessa pode causar nossa surpresa naquele dia, né? Os dois grupos, as ovelhas e os cabritos, ficaram surpresos. As ovelhas porque atenderam, se relacionaram tal, sem a intenção de fazer isso para Deus. Sem saber, estavam fazendo isso para Deus. E o outro só fariam se fosse para Deus, com a intenção de se beneficiar por isso. E os dois ficaram surpresos. Então que nesse dia nós fiquemos surpresos, né, mas como as ovelhas à direita, e não surpresos como os cabritos à esquerda. Né? Deus não teve nenhum prazer naquelas pessoas que morreram, naquelas crianças que morreram no acidente lá. Não teve. Deus não tem nenhum prazer que aquele vizinho, que aquele colega de trabalho que vive me tesourando, tenha um fim trágico, que desapareça. Né? Ele não deve ser uma pessoa inexistente no meu coração, mas deve ser alguém a quem devo mostrar preocupação de Deus pela vida dele. Né? É aquele amor. É muito fácil a gente ter a tendência de amar quem nos ama, mas isso não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia só ensina que nós devemos amar. Né? Se nós vamos ser amados, é Ele que cuida disso. Ele vai amar pessoas que nos amem, mas nossa tarefa é amar. Amém, irmãos? Amém. Então, antes, né, que nós durmamos, e eu sou craque nisso, né? Não culpo ninguém que está com sono, não. Esse é meu ministério, fazer o pessoal dormir. Então, se você conhece alguém que tem insônia, convide para vir numa reunião que estou pregando. Vai ser curado instantaneamente. Eu sempre digo o seguinte: posso ter aqui falado muito tempo e muitas palavras, mas possivelmente alguma coisa pouca, a imagem de alguém, a lembrança de alguém, um fato que aconteceu na sua vida, alguma coisa de real passou no seu coração durante esse tempo aqui. E as minhas palavras não são importantes, mas isso que o Espírito Santo de Deus trouxe no seu coração, isso é de muita importância. Então, no minuto agora, faz uma revisão, esquece o que eu falei e pensa só nisso que o Espírito Santo trouxe no teu coração. Seja uma pessoa, uma situação, um fato, enfim, reveja esse filminho que Deus mostrou para você. Senhor,
exceto aquele dia, Senhor, será um dia de muita surpresa, Senhor. Muitos que se pensam estar, que ficarão à esquerda, estarão à direita, e muitos que nem pensavam estar à esquerda, Senhor, poderão estar lá. Senhor, mas nós não queremos esperar chegar esse dia, Senhor. Nós não queremos, Senhor, chegar lá naquele momento quando não tem mais solução, Senhor. Nós te louvamos porque agora, Senhor, nesse dia, nesse momento, Senhor, Tu nos traz a presença como se fosse aquele dia, Senhor, as pessoas as quais Tu colocaste próximas de nós, Senhor. Senhor, nós não queremos ser instrumento de morte para elas, ó Deus, mas queremos tê-las muito vivas em nosso coração, Senhor. Queremos vê-las, Senhor, como pessoas que são objeto do Teu amor, Senhor. Pessoas que precisam ser alcançadas, que Tu queres alcançar com Teu amor, Senhor. E queremos ver, Senhor, como instrumento desse amor ao encontro dessas vidas, Senhor. Abençoa os nossos familiares, ó Deus. Abençoa de maneira particular, Senhor, aquele familiar que todos já têm como descartado, Senhor. Aquele que muitas vezes considera como estorvo, Senhor. Abençoa, Senhor, particularmente essa vida, Senhor. Abençoa nossos vizinhos, Senhor. Oh Deus, especialmente aqueles, Senhor, que temos desconfiança, ó Deus. Aqueles, Senhor, que nos ofende muitas vezes, Senhor, até mesmo sem saber, Senhor. Aqueles que nós não gostaríamos de ser vizinhos deles, Senhor. Oh Deus, acima de tudo, Senhor, eles não nasceram para a perdição, mas nasceram para perceber que são pessoas amadas por Ti, Senhor. Nos ajuda a ser Tua luz para eles, ó Deus. Nossos colegas, Senhor, de escola, de serviço, Senhor, pessoas que esbarram conosco todo dia, Senhor. Ó Deus, que o nosso coração, Senhor, não se feche para nenhum deles. Senhor, naquele dia seja tarde demais para nós revermos nosso relacionamento, Senhor. Por isso, ó Deus, nós oramos também por esses colegas, Senhor. E oramos, Senhor, sobretudo por nós mesmos, Senhor. A Tua palavra, Senhor, é poderosa para produzir aquilo que ela significa, Senhor. Portanto, ela é poderosa para gerar amor em nossas vidas das pessoas que nós desprezamos, ó Deus. Senhor, retira, Senhor, todo desprezo e coloca no lugar dele um amor intenso, Senhor. Oh Deus, muda nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 E nesse sentido, a gente só queria lembrar um outro texto também muito conhecido. Até quem não é crente conhece esse texto. Lucas. A gente não vai ler o texto todo, não vamos tomar todo esse tempo, mas Lucas capítulo 10 fala de uma parábola que o editor da Bíblia colocou como uma parábola do bom samaritano, mas o nome seria samaritano só, né? Percebam a pergunta, a seriedade da pergunta que é feita para Jesus. Lucas 10, versículo 25 em diante. Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? É uma coisa muito séria, muito grave, eternidade. E não era uma pessoa analfabeta, alguém qualquer, né? Um intérprete da lei perguntou isso. E Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o entendimento, e amarás teu próximo a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faz isso e viverás, ou seja, terás vida eterna. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? E aqui então, né, tem todo o drama: quem é meu próximo? E Jesus então vai contar a parábola que nós conhecemos, né? E daquele pessoa que cai na mão do salteador, que passa o sacerdote, evita ele,
passa, o Levi também evita essa vítima, e por fim passa um samaritano, que não tinha nada, né, de obrigação, não tinha nada de um conhecimento. Ele vai lá, atende a vítima, coloca uma hospedaria, etc. Tal. E no final Jesus devolve então a pergunta, né, para o intérprete da lei. Qual desses três, o sacerdote, o levita e o samaritano, parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Responde o intérprete: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai tu e procede de igual modo. Então, essa última frase de Jesus, explicando para ele, vai tu e procede de igual modo, dá para comparar com a frase no versículo 28, respondendo corretamente: faze isto e viverás. Hoje, se alguém perguntasse o que eu faço para lhe dar a vida eterna, provavelmente a gente falaria assim: olha, crê no Senhor Jesus. Jesus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, tudo mais tal. Você acredita nele? Agora você levanta a mão e nós vamos orar por você. Né? Muito diferente do que Jesus falou para o jovem aqui. Né? Jesus não ensinou um ritual, não ensinou uma liturgia de como aceitar Jesus, mas ensinou como se deve viver como Jesus. O samaritano da parábola de Jesus aqui é ele mesmo, é Jesus mesmo. Então, o que Jesus faria? Vai você e procede de igual modo. Então, amarás teu próximo a ti mesmo é a prática de toda essa parábola que Jesus falou. E estamos falando aqui de uma coisa muito séria, muito grave, que é a vida eterna. E às vezes eu temo que quando nós ensinamos apenas rituais, né, você ora e no final da oração você fala assim: em nome de Jesus. Você levanta sua mão e fala: aceito Jesus como meu Salvador. Nós estamos em uma coisa muito simplista demais, né? Uma coisa muito gratuita, muito barata e pouco diferente, ou bastante diferente daquilo que Jesus ensinou. Amém? Aí depois continua outro dia, outro momento, falando sobre a natureza de relacionamento que nós temos. Deus abençoe. Amém.